Ora, viva, boa tarde, bem-vindo ao Espaço Governação. Hoje é quinta-feira, tem sido habitual. Voltamos a entrar em sua casa para mais uma sessão de debate sobre aquilo que vai acontecendo na governação moçambicana, como também na região. Vamos falar hoje sobre a decisão do Conselho de Ministros de ontem, que acabou colocando a taxa de concessão de estradas para a gestão, ou melhor, os valores coletados nas portagens passam para o Fundo de Estradas, uma entidade que gera este fundo. E sabemos muito bem que aconteceu durante a semana, desde segunda-feira até ontem, quarta-feira, esta sessão, melhor, a Assembleia Geral do Fundo de Estradas ao nível da África, um evento que aconteceu em Maputo e foi realmente um evento que serviu para que o governo pudesse perceber a importância deste fundo, principalmente na questão da gestão, como também da requalificação das vias. Vamos também falar do presidente da Zâmbia, que visitou o país e aproveitou, de certa forma, em liquidar uma dívida, que era muito importante, uma dívida ligada à energia, e poderá passar a ter, a Zâmbia, uma linha de energia saindo de Moçambique. Vamos também olhar para a proliferação dos partidos políticos em tempos de eleições. Estamos dentro de mais 5 meses, 6 meses, vamos ter as eleições autárquicas, mas começa o processo de recenseamento eleitoral já no dia 20 deste mês e há aparições de partidos, alguns conhecidos que só realmente aparecem quando o assunto é eleições, mas há vários partidos também a serem criados neste sentido. Vamos procurar entender com os nossos painelistas que ganham esses partidos, essas pessoas que aparecem na altura de eleições, procuram ou encontram, e é muito importante para elucidar o povo. Afinal de contas, o voto está assente ao povo, estamos realmente a procurar aqui entender estas questões. Mas tem sido habitual, olhamos para os pontos prévios dos mesmos, e quero começar contigo, Galo. Boa tarde, bem-vindo ao Espaço de Governação. O seu ponto prévio para irmos para estes pontos que parecem serem um pouquinho mais políticos hoje. Boa tarde, saudar o Dr. Muxanga, saudar também os telespectadores em casa e assim moderador. E também saudar todos os moçambicanos cristãos. Estamos na Semana Santa e amanhã celebramos a missa que tudo. A missa que lembra-nos o sofrimento de Jesus Cristo naquele processo todo em que ele trouxe aqui, apelar aos moçambicanos que é melhor aproveitar-se esse tempo para a reconciliação, para propagar o amor e sejamos todos felizes nesta linha de exemplo de Jesus Cristo. Ir ao ponto prévio tem dois pontos prévios. Um tem a ver com os institutos de saúde criados neste país aqui para formar técnicos de saúde. Há um problema, dizia o Dr. Muxanga aqui num dos programas, que há um instituto na Matola que é preciso mandar encerrar ou alguma coisa, não está bem, mas eu trago aqui sobre um instituto que está aqui mesmo ao lado da Francisco Manhã, que está na Oxmin, é o Instituto Técnico de Moçambique. Aquele instituto os alunos estão há 2 meses sem aulas, e neste processo de 2 meses sem aulas, há uma exigência de pagamento de mensalidade, de certas taxas, mas que não estão a ter aulas. E já tivemos várias reportagens da imprensa a reportarem sobre o problema daquela instituição e ninguém toma decisão sobre aquele instituto. E queria apelar às entidades próprias, estou a falar do Ministro da Saúde, do Ministro da Educação, a Ministra da Educação, aliás, e o próprio Primeiro-Ministro para tomar a decisão, para olhar esses institutos, porque estamos a formar pessoas que é para salvarem vidas. E se nós continuarmos a ter institutos desorganizados como esses, então estamos de fato a desorganizar o próprio país nesta área de saúde, que é a área crucial e importante para a vida humana. O outro ponto prévio tem a ver mesmo com as eleições que se avizinham, que já começa a haver um sinal daquilo que nos habituou o Partido Frelimo, de tentar criar fraudes nestes momentos, olhando naquilo que está a acontecer, por exemplo, na província de Inhambane, em especial no distrito de Massinga. Os diretores das escolas estão a andar nas salas de aulas a pedirem aos alunos de 18 anos recolher nomes e aqueles que vão completar os 18 anos até 11 de outubro recolher nomes. Então, tudo indica, de fato, que estamos a denunciar e que este processo, esta forma de ser, não é papel de um diretor da escola andar nisso.
É óbvio que a escola tem os dados dos alunos, porque os alunos, quando faz a inscrição, entrega lá seus dados, mas neste momento nós temos em mente que, de fato, essa recolha de nomes visa, de fato, criar problemas de registros obscuros que a gente não sabe de onde vem. É o papel, neste momento, da CNE e o STAI, que são organizadores das eleições, à espera que dia 20 chegue. Sabemos que dia 10 vai ser o lançamento da educação física, mas dia 20 que inicia o recenseamento eleitoral, não os diretores das escolas já fazerem esse processo. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Muxanga, também o seu ponto prévio, antes mesmo de entrarmos para os temas da semana. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar a si, cumprimentar a Dr. Ngala, cumprimentar ao povo moçambicano, a todos que nos assistem, cumprimentar a nossa equipe técnica e todos aqueles que neste momento estão nos a ver. Saudar especialmente os irmãos cristãos por ocasião da Páscoa e saudar também os irmãos muçulmanos por ocasião do Eid e apelar que todos nós continuemos firmes e juntos nesta espiritualidade que nos une, que nos junta. E aqueles irmãos que andavam desentendidos, tipo os irmãos da Igreja Velha Apostólica, o apóstolo Matombe querendo, pode voltar para a televisão pedir desculpa e anunciar que já não vai abrir aquela igreja que eu denunciei aqui, aproveitar a ocasião, mesmo para devolver tudo o que tirou da igreja legalmente, incluindo o gado, as cortinas, as cadeiras, o gado que ele foi tirar em casa do velho Malaquias Massim. Dividiu tudo o que é da igreja. Isso vai ajudar a ele a ganhar mais fôlego e o Espírito Santo poderá viver em ele e ele será novo homem aceitável por todos, incluindo eu próprio, posso até voltar a dar a mão desde que me provem os apóstolos que ele entregou tudo. Indo à minha questão prévia, esta criação, esta semana, do tal grupo de reflexão, eu gostaria de chamar a atenção aos moçambicanos, dizendo o seguinte, que o presidente Nyusi é baixinho. Escutem bem o que eu estou a dizer. Ele é baixinho e está a esticar muito a perna, ou o passo. Os passos que ele está a tentar marcar, nem o gigante de Manjakazi estaria em condições de marcar. Estou a falar daquele que tinha mais do que 10 metros de altura, 2 metros de altura, aliás. Então, quando se é curto, tem que se evitar abrir muito o passo, sob o risco de ou rasgar calças, apresentar-se nu onde há pessoas, ou escorregar, cair, aleijar o queixo e morder a língua gravemente. E quando ele aparecer com calça rasgada, com queixo, com sangue, com língua mordida, nessa altura a gente nem vai conseguir se comunicar com as pessoas para explicar o que é que está a acontecer. Por isso eu quero aconselhar o presidente Nyusi a perceber que tem de produzir um entendimento com os partidos políticos que jogam no Moçambola. Os partidos que jogam no Moçambola são aqueles que jogam no Campeonato Maior. O Campeonato Maior é aquele que se joga aqui, na 24 de julho. Tem de procurar entendimento com os partidos com assento parlamentar. Depois é quando deve experimentar esta aventura. O aventurarismo do presidente Nyusi neste momento sugere-nos que ele quer destruir a democracia. E ninguém vai deixar a ele destruir a democracia. Todo o povo moçambicano será convidado a defender a democracia, a todo custo. E as consequências disso virão para a cabeça do presidente Filipe Jacinto Nyusi. Ele tem de ter cuidado com os passos que tenta marcar. Jacob Zuma teve um mandato interrompido por causa de aventurarismo. Thabo Mbeki também teve um mandato interrompido por falta de esclarecimento de algumas coisas. Agora temos o mandato do Cyril Ramaphosa em perigo por causa de coisas que não estão muito claras. Então, o presidente Nyusi está a forçar um caminho que ele não conhece. As pessoas estão-lhe a ditar esse caminho. Pelo menos nunca percorreram na República de Moçambique. Eu acredito que Moçambique
não é Ruanda, é Moçambique, não é Uganda. Por isso, os moçambicanos vão se juntar, reconhecendo o papel que o presidente Afonso Dhlakama teve neste país quando em vida e vão defender a democracia. Por isso, mais uma vez, esta aventura de tentar criar a tal equipe sem entendimento prévio com os partidos vai criar problemas. O senhor vai morder a língua, o senhor vai se aleijar o queixo, o senhor vai rasgar as calças e não vai atingir os objetivos que pretende. Muito obrigado. Doutor Machado, muito obrigado. Obrigado também, Gale. Ouvimos os pontos prévios. Vamos, a esta altura, olhar para os pontos, neste caso, os assuntos que vamos debater. Elegemos como primeiro a taxa de concessão de estradas, que passa a ser canalizado, no fundo, para o Fundo de Estradas. Já havíamos dito que a semana foi descrita pela Assembleia Geral, a 20ª Assembleia Geral dos Fundos de Estrada ao nível da África. Fundos estes que contempla cerca de 32 países, sendo que Moçambique faz parte desde dezembro do ano 2006. É um fundo criado em 2003 e está realmente a viabilizar a construção, como também a robustez das vias ao nível do continente. E há vários desafios, há várias questões que foram colocadas neste âmbito e é um evento que foi dirigido ao mais alto nível pelo Presidente da República. Então, ontem, quarta-feira, o Conselho de Ministros teria se pronunciado e fazer a entrega destas taxas de concessão de estradas para o Fundo de Estradas. Vamos procurar ouvir, porque, segundo aquilo que podemos apurar, é que o decreto visa colmatar o vazio legal. Havia um vazio legal e parece que é desta forma que a concessão de estradas já era entregue a algumas empresas privadas. Temos um exemplo de várias estradas ao nível do país que estão na gestão do privado. Mas esta foi também a pergunta colocada ao porta-voz da comissão, ao porta-voz da sessão, que acabou respondendo que haverá um meio termo para que essas empresas privadas trabalhem com um fundo de estradas. Galo, começo contigo. Como é que podemos conceber isto? É um avanço que estamos a ter, tendo em conta a demanda da questão das estradas, ao nível, nesse sentido. O que é que estamos a tentar perceber? Que cenário vamos ter aqui nesta questão de ceder o fundo, melhor, os dinheiros passam a ser canalizados para o fundo de estradas e é esta entidade, entre aspas, que deverá gerir as questões das estradas no país. O que é que nós temos? Avanços ou retrocessos? Bom, é sempre bom quando um indivíduo que faz certo negócio, obviamente, cria uma poupança. E essa poupança é para lhe ajudar, no caso de pequena fragilidade no seu negócio, para poder repor. Essa questão de fundos, nós falamos em vários programas aqui, que é bom que tenhamos fundos. Mas a questão está naquele que está a gerir o próprio fundo. O problema não está no processo, não está na própria criação ou legitimidade do próprio fundo. Está naquele que vai gerir o fundo para aquilo que o Estado almeja. Nós, como está a dizer que, a priori, a medida é acertada? É acertada. É preciso que... Nós estamos a ver empresas privadas, como a Revimo, como a outra, IMT, que são essas que vão construir a estrada. E, obviamente, tem interesses em lucro. Como também a TRAC, que está a gerir. A TRAC, sim. Mas a TRAC nós sabemos que é uma concessão sul-africana e ela tem os seus contratos e tudo. Mas esta questão, por exemplo, da Revimo, é um assunto que todo o moçambicano consegue ver que há um jogo que está no meio desse processo todo. Porque nós temos a estrada, por exemplo, começa-se pela concessão das portagens da circular de Maputo, que é conhecida que aquela circular de Maputo foi investida pelo dinheiro de empréstimo ao Estado. Significa que o moçambicano está a pagar, além de pagar a própria portagem, já de pagar e está a pagar aquele valor, e a portagem é o acréscimo daquilo que o moçambicano vai sofrendo desde o seu bolso e vai acrescentar. E criar-se um fundo para colocar esse fundo de estrada. Vamos lá ver, por exemplo, a N1, que nós temos as portagens, por exemplo, quem vai a SAV, ele tem que suportar 7 portagens. Estamos a falar da portagem de Cumbeza, que está a sair da cidade de Maputo, e da província de Maputo, e depois vai até SAV. Há uma estatística que demonstra que, saindo de Maputo para Cabo Delgado,
pessoa deve passar por mais de 9 portagens? Olha, Jaime, independentemente daquilo que são as portagens, quando sai daqui, por exemplo, para a África do Sul, há de ver que tem a portagem daqui daqui De Matola? da Matola, tem a portagem de Moamba, e depois vais apanhar outra portagem, acho que em Comate Pode, depois a outra em Nelspruit. E veja só quais são as qualidades, ou qual é a qualidade da estrada que tem, o tratamento da estrada que tem. Esta portagem, essas portagens que nós temos, por exemplo, geridas pela Revimo, essas que nos unem, que estão na N1, qual é o tratamento, qual é a qualidade da estrada que temos? Eu até podia até entender a portagem de Escumbane, que é uma portagem que suporta pontes. Quer dizer que existe uma disparidade entre Muita, a qualidade da estrada. elevada, elevada. Uma disparidade que não se pode até pensar em comparar. Porque, obviamente, se for já ver agora, neste momento, a traca está lá. Pequena falha da estrada está lá a tentar resolver. E nós temos a Revimo a fazer o quê? Na N1. A partir de Zavala, às vezes buracos que vão até a portagem de Inharim, depois tens a portagem de Malova, que tens uns buracos, é pior ainda, é a portagem de Mapinhar, que vais pagar a portagem de Mapinhar, são buracos pior agora com esses vandavés que nós tivemos, até Rio Sado. São covas. Então, se nós queremos levar dinheiro dessas portagens a entregar um fundo, mas as pessoas serem as mesmas que vão gerir esse fundo, as mentes serem as mesmas, que têm a mesma, esta linha toda, então não vamos ter estradas. Porque o problema das estradas nesse país aqui é exatamente ligado à corrupção, ligado a problemas de má gestão, ligado a problemas de conhecimento de quem está a gerir o Estado. Porque esses problemas de quem está a gerir o Estado são problemas em vários setores naquilo que tange as infraestruturas. As nossas infraestruturas de Moçambique são extremamente debilitadas. Eu dei vários exemplos aqui em que numa escola, há uma escola ao lado de uma casa em que pequeno vendaval, aquela escola vai perder o teto, onde cair as paredes, mas aquela casa está intacta todos os anos. E vamos verificar o que é que acontece. É que a escola investiu milhões de dinheiro, mas aquele dinheiro foi para a bolsa de indivíduos. Acho que há um pó de cimento que se usa, por isso que eu perguntei de outra vez para saber que tipo de cimento o governo usa para construir pontes, construir estradas, porque qualquer intempérie que surge, essas estradas vão desabar, as pontes vão desabar, tudo vai desaparecer. Então, estamos a ter talvez uma fábrica paralela, obscura, que a gente não conhece de cimento, que se usa para poder construir essas infraestruturas públicas. Então, há um desvio. Não vale a pena nós termos a dizer, uau, uma ideia acertada, de termos fundos criados, quando essa ideia depois vai continuar a prevalecer o problema de sempre, que é o problema de corrupção, o problema de vários problemas que o país atravessa, por causa dessas figuras que estão lá. E eu quero entender que, se calhar, há esse desvio, porque quando se percebe de que a Revimo, se calhar, não está a dar vazão, há um indivíduo interessado, porque isto tudo acontece nesse país. Há um indivíduo interessado que deve estar a pensar na direção de que, se eu estiver lá a gerir o fundo, é de ter dividendos, então é melhor que nós desviemos esse fundo para aquele lugar. Eu quero, de fato, dizer que o fundo é bem-vindo, mas se o fundo continuar nas mãos dessas pessoas que geram o Estado hoje, há de ser só um nome de fundo. Carlos, muito obrigado. Doutor Muxanga, parto do mesmo princípio, a mesma questão. A taxa de concessão de estradas passa a ser canalizado para o Fundo de Estradas, uma entidade, uma empresa pública. Estamos a dizer que estamos a dizer que estamos a avançar e nos próximos dias poderemos cobrar qualidade e boa gestão ao Fundo de Estradas. O que é realmente entregar a gestão de um setor como este, que está com uma demanda muito acrescida do país no momento em que nós estamos? Muito obrigado. Se calhar aqui esclarecer o que é concessão, o que é taxa de concessão. As estradas foram concessionadas a várias entidades. Neste caso, a N4 foi concessionada a, como chama? A TRAC. A TRAC vai continuar a gerir a estrada. Só que aquela taxa que a TRAC estava a pagar ao Ministério das Finanças já não vai mandar para o Ministério das Finanças. Vai mandar diretamente ao Fundo das Estradas. Estamos a dizer que é uma percentagem daquilo que era coletado. Sim. Eles devem pagar taxa. Então, pronto, essa taxa vão mandar diretamente ao Fundo de Estrada. E a Revimo vai continuar e vai mandar este dinheiro ao Fundo de Estradas. O que é preciso aqui que fique claro
efetivamente que haja pessoas honestas, tanto no fundo de estradas, assim como nas empresas concessionárias. Porque enquanto não houver honestidade, nada havemos de resolver. A pior situação das portagens não é esta que o Ngalo está a referir. A pior situação das estradas começa aqui na portagem que estava-se a referir, esta do desempeto de Cumbeza, ou por outra, se viermos por outra via, aquela de Xeango, e com a portagem que está aqui na Catembe, aqui para Catembe. Quantos quilômetros são dali para chegar aqui? E quantos quilômetros são daqui para chegar a Ponta Douro? Aqui são menos de 20 quilômetros, sair de uma portagem para outra. Depois tens a outra portagem que anda na Bela Vista, próximo da fábrica de cimento. Depois disso, temos outra portagem na entrada do controle. Também estamos a dizer que temos 2 portagens em menos de 5 km neste troço de circular. Aqui, da Ponta Douro para Salamanga, onde tem a segunda portagem, são menos de 50 km. São 40 e tal. E dali para aqui, para Catembe, onde tem a terceira, também são menos de 50 km. Porque são menos de 100. Porque você faz 100 quando está entrando na cidade de Maputo. E depois daqui, para chegar a Xeango ou a Cumbeza, não faz nem sequer 25 km. Portanto, o maior roubo está neste troço aqui. Então, eu acho que antes de nós fazermos, estamos a fazer, se calhar primeiro devemos ter feito estudo, ir aprender dos outros e saber copiar e copiar bem. Porque da forma como as coisas estão de qualquer maneira, e isto não ajuda. A verdadeira exploração do homem pelo homem está aqui. Na África do Sul, tu tens a portagem, por exemplo, da Moamba, e depois da portagem da Moamba, tens a outra portagem lá para Nkomazi, tem mais ou menos mais do que 100 km ali. Depois disso, tens a outra portagem depois de Nelson Preto, que é a Embaixada de Dorp, que também são mais do que 150 km. Depois voltas a ter portagem a entrar em Johannesburg. Quer dizer, você percorre cerca de 400 km com 3 portagens. E tu sais daqui para Manhissa ou Maracuene. Um exemplo concreto é Maracuene. Maracuene está a 30 km de Maputo. Maputo está a 100 km de Ponta Douro. Em 130 km, tu tens uma portagem na Ponta Douro, uma portagem em Salamanga, uma portagem na Ponte, tens outra portagem em Zipeto ou em Xeango. Isto é demasiado. Agora, em matéria de quem vai gerir o dinheiro, efetivamente nós precisamos de ter pessoas honestas. Não interessa, hoje está ali o Dr. Ângelo Macuacua, que é uma pessoa que eu conheço. Não conheço a veia dele de roubar, nem conheço a veia dele empresarial de desviar. Estudamos juntos. Quando ele estava no 2º ano, eu estava no 1º. Quando estava no 3º, eu estava no 2º. Saiu, veio para Maputo, veio fazer o nível médio. Voltou, veio dar aulas na escola industrial. Voltou para Maputo. Fez a universidade, depois ficou professor na Universidade Eduardo Mondlane, onde foi diretor financeiro. Depois ficou reitor e ligado às finanças da universidade. Nunca ouvi nenhuma coisa um pouco suja pela forma como ele está a fazer a gestão. Só que gerir a universidade e gerir fundos de estrada é qualquer coisa muito diferente. Não sei se ele continuará com a mesma garra e se ele vai ficar por muito tempo, porque um dos grandes problemas que nós temos é que quando alguém tenta gerir bem as coisas, depois fica vítima daquelas pessoas que não querem pagar, dos donos das empresas. Este é um exemplo concreto, estamos a assistir na Eletricidade de Moçambique, estamos a assistir na FIPAG, assistimos também com o engenheiro Paulo, o engenheiro que estava a supervisar a construção desta ponte, e a ponte de Rio Zambeze, o moçambicano, o único moçambicano engenheiro com juízo, porque as pontes que fez ou supervisou são mesmo pontes com alguma qualidade em relação aos outros, que depois não se sabe onde é que anda agora. Eu esperava, sinceramente, que aquele senhor tivesse ficado, no mínimo, o ministro das Obras Públicas, porque ele demonstrou que sabe fazer algumas coisas. E não esses charlatões, se calhar porque ele não lambe muito a bota e teve esse azar,
Mas, considerando a experiência internacional, o governo sentiu-se obrigado a fazer isto. Mas Porque- esta obrigação, doutor porque- Muxanga, esta obrigação significa que poderíamos esperar alguma qualidade nos próximos dias? As regiões, o dinheiro das portagens é entregue ao fundo de estrada. Moçambique era o único país onde não sabia onde é que ia o dinheiro. Razão pela qual o próprio vice-ministro, quando é perguntado, não sabe dizer onde é que o dinheiro ia. Se calhar alguns iam lá com pastas já não iam tirar diretamente da portagem, ou da Direção Nacional das Estradas, ou de sei lá o KKKK. E eu acho que temos que ir assim e evitar-se aquela história que se fez com as estradas da Zambésia, que as pessoas se juntaram, criaram uma empresa chamada Estrada de Zambésia, que nunca deu lucro nenhum. As pessoas iam se dividir aquele dinheiro. Recolhia-se de manhã e à noite estavam na ponte a dividirem-se o dinheiro. E nós temos que parar com isso. A mesma coisa que aconteceu com o Fundo da Paz, que nunca beneficiou nenhum guerrilheiro daqueles que fizeram a luta. Distribuíram-se entre pessoas e depois agora estão a lutar entre eles. Então nós não podemos chegar longe com esse tipo de situações. Portanto, eu prefiro até que no país haja poucos fundos e haja uma canalização direta. Se for alguém, se alguém quer, por exemplo, queremos apoiar antigos combatentes, vamos dar uma verba a um banco onde o combatente vai apresentar bens de penhora. Não faz sentido que uma pessoa que lutou pela Guerra de Libertação Nacional, que é conhecido, que vive no Maputo desde 1975, que tem 5, 6 casas na Somarchida a arrendar, Doutor Muxanga, vai apresentar muito cartão obrigado. de combatente e Vamos- dizer que vamos- não vamos tem para bens de ouvir. hipoteca. Não, deixa dizer. Vamos para ouvir a opinião do E engenheiro dizer também que nesta não tem bens de hipoteca. Eu aceito isso para o guerrilheiro que está a sair hoje do mato, para aqueles combatentes da vida nova, aqueles que foram fazer o serviço militar obrigatório, porque esses nunca tiveram, mas eu conheço muitos tantos aqui que se dizem pobres quando metade do quarteirão da Somarchide eles são donos de casa. Andam a usar cartão de combatente para apanhar avião de graça, inteiros de graça, e não querem pagar aos bancos, alegadamente porque lutaram. Doutor Isso Muxanga, tem que parar. muito Porque obrigado. senão todos nós vamos pegar a arma e a guerra nunca vai parar neste país. Muito obrigado. Engenheiro, a sua opinião neste assunto, o governo diz que era uma lei ausente já há anos e esta lei poderá, de certa forma, organizar as coisas. Mas a pergunta também que foi feita é como é que fica esta relação entre as empresas que gerem e o fundo em concreto. O Dr. Muxanga já havia avançado aqui que o dinheiro, as empresas canalizavam o dinheiro para o Ministério das Finanças, mas parece que esse dinheiro vai agora diretamente para o fundo. Isto quer dizer o quê, em termos práticos? Muito obrigado. Eu queria saudar a todos aos painelistas, meus colegas e assim o moderador, saudar os telespectadores. Assim, muito rapidamente, eu vou responder a sua pergunta, mas permita-me só aqui fazer menção a um aspecto que eu penso que é extremamente importante, que é, portanto, que a LAM, portanto, passa a gestão de uma comissão internacional. Olha, muito rapidamente, só um minuto só. É assim, 3 vezes aqui neste programa eu mencionava muito o estágio em que se encontrava as linhas, na nossa empresa de bandeira, Linhas Aéreas de Moçambique, que devia vestir uma nova roupagem e tal, porque de facto a gestão estava a ser cada vez mais difícil e a nossa empresa com o risco, portanto, de entrar em falência técnica ou mesmo até de ser suplantado do mercado da aviação civil aqui na região. É isso que agora o governo, através do ministro Mateus Magala, tomou a decisão, eu penso que foi uma decisão muito sábia, de poder entregar a uma gestão, portanto, a uma comissão internacional que vai gerir a nossa LAM na perspectiva de poder alavancar esta empresa e trazer a normalidade. Eu penso que foi uma decisão bastante acertada numa situação em que a LAM estava já tecnicamente falida e com uma carteira de dívida de 300 milhões de dólares e numa situação de insustentabilidade. Eu penso que com esta medida espera-se de facto que esta comissão venha alavancar a LAM e vamos ter uma empresa de bandeira, se calhar, já em condições financeiras, condições de saúde muito perfeitas. Queria aqui parabenizar o governo, na pessoa do ministro Mateus Magala, por este feito. Agora, indo diretamente à questão que me coloca. Eu penso que sim, o governo, eu sou unânime com os meus colegas ao dizer, portanto, que o governo foi uma decisão muito acertada, a concessão, portanto, desta taxa portanto, ao fundo de estradas. É verdade que o governo, ao tomar essa decisão, estava a tapar uma lacuna legal que havia, como disse aqui o deputado Muxanga, que estas taxas eram cobradas quase que não se sabia para onde qual é a entidade que geria. Eu penso que sim, a decisão foi muito acertada, mas eu penso que esta medida tem que ser complementada, portanto, com a seriedade, portanto, dos gestores atuais
de fundo de estradas, porque nós sabemos perfeitamente que, infelizmente, eu devo dizer isto de uma forma sensata, que a corrupção é endémica no nosso país. É endémica no sentido de que abrange quase todos os setores de atividade, tem um pouco de corrupção. Eu sei que uma das maneiras de governação é acabar com a corrupção, então gostaria que o governo, ao tomar esta decisão, também tomassem atenção a esse aspecto de corrupção e que os fiscalizadores, portanto, do trabalho do Fundo de Estrada estejam atentos, porque é muito dinheiro, penso que esta taxa vai constituir muito dinheiro que vai para o Fundo de Estradas, e queremos ver, de facto, as nossas estradas com uma transitabilidade muito boa, e que sejam esses fundos aplicados unicamente para o objetivo para o qual foi criado o Fundo de Estradas. Portanto, isto é que eu queria dizer em poucas palavras, respondendo à questão que foi colocada. Vamos olhar para este segundo ponto. O segundo assunto tem a ver mesmo com a questão de pagamento de dívida. A Zâmbia paga a dívida de Moçambique, uma dívida igual a 75 milhões de dólares. Entretanto, há aqui sinais de o país zambiano voltar a receber energia vindo de Moçambique. Quero começar contigo, Ngal. É um dinheiro bem-vindo para aquilo que são os planos de Moçambique, principalmente com as linhas de expansão dessa energia. Temos um projeto chamado Energia para Todos. O governo definiu que até 2030 o país deve estar iluminado. É certo que há uma separação entre as energias renováveis, como também esta energia produzida ao nível das nossas paragens, mas é uma percentagem de 40% as energias renováveis e 60% esta energia. Este dinheiro, ao voltar para o país, como é que olhamos para isto? E esta ação da Zâmbia, é certo que a visita também nos beneficia, porque não é só na parte de energia em que as cooperações foram estreitadas, mas esta parte de energia como tal, como é que nós podemos aproveitar isto? Uma situação em que a nossa economia está em déficit, mas há um setor que parece que está em algum momento a brilhar. Esta, por exemplo, das energias, em que aproveito muito, como é que podemos aproveitar esta situação? Primeiro, permita-me felicitar até o governo da Zâmbia pela tomada de decisão. Quando se tem uma dívida, é preciso pagar-se, não é? E também lembrar que aos moçambicanos que nesta senda em que os partidos libertadores vão perdendo o poder, há um sinal de que os partidos que estão a aparecer agora estão a melhorar aquilo que é a vida dos povos desses países, e nesta melhoria verificamos esta capacidade e honestidade que esses partidos vêm gerindo melhor os seus estados. Queria desde já apelar aos moçambicanos a lembrarem de que nós temos ainda o país libertador, que é, aliás, o Partido Libertador, que é a Frelimo, e neste momento esta desorganização que nós assistimos deve ser também por causa do cansaço da mente daqueles que lutaram, não é? Lutaram e tiveram que formatar o Estado em 75 e depois foram gerindo o Estado como geriram até hoje, e a mente sempre cansa, e o povo moçambicano devia ter essa percepção de que quanto mais o indivíduo fica muito tempo a gerir uma coisa, há sempre uma redução da capacidade psíquica de gerir a mesma coisa. Por essa razão que o país está assim como está, e cabe a esses moçambicanos agora lembrarem-se de que, como mencionei, os partidos que estão a aparecer agora a gerir os estados, estou a falar dos estados vizinhos, Malawi, Zâmbia e os outros, estão a abrir um espaço para uma nova visão de que é preciso perceber que há novas pessoas que têm a mesma capacidade e se calhar melhor do que aqueles que nos gerem hoje. Olhando para esta perspectiva de pagamento de dívida pelo governo zambiano, primeiro é lembrar que o nosso país é um país que está próximo do oceano, e os países de Interland precisam desta relação bilateral para o apoio, em que, de fato, o acesso ao mundo pode lhes ser fácil por via marítima. Mas é preciso também
disse no começo, dar parabéns a este governo zambiano por saber liquidar a sua dívida e que desde 2018 nas negociações não estava a conseguir e neste momento poderá ter a energia que provém deste país, do nosso país, para o melhor e bem servir daquele país. Mas neste momento, a questão está cá, internamente. Nós temos problemas sérios de energia no país, é que mesmo com este desejo do governo de energia para todos até 2030, se não perco a memória, acho que é por aí, não vejo um sinal de se concretizar-se. Eu não vejo. Mas os problemas referem-se à qualidade de energia Problemas da gestão de recursos que a EDM tem. Nós estamos a ver indivíduos, se calhar o engenheiro está aqui ao lado, pode nos facilitar melhor, porque é quadro desta instituição, mas sabe muito bem de que estamos a falar de um saco azul que a EDM vai dando às figuras, para uma coelho e amaculo, por causa de dinheiro, de desvio daquilo que devia servir para o povo moçambicano. Não é possível que a capital do país ainda temos problemas sérios de energia. Não é possível que a capital industrial, que é a Matola, nós ainda temos zonas com deficiência de energia. Temos pessoas todos os dias a reclamarem por falta de energia, por energia de má qualidade. Mas nós estamos a dizer que até 2030 vamos ter energia para todos. Nós estamos a construir infraestruturas para podermos reter e contenção de energia para dar aos moçambicanos. Se esse dinheiro aparece neste momento em que a EDM de fato está a precisar, se é mais-valia, é bem-vindo. Mas o problema, volto a reiterar, é da gestão, é das pessoas que gerem essas instituições. A falta de honestidade destas pessoas. As pessoas que gerem essas empresas são pessoas ligadas ao governo do dia e são pessoas que já demonstraram com A mais B que, de fato, eles têm um bolso enorme que não se termina onde. Que vão puxando todo aquilo que é o recurso, o pouco de recursos que vem. Como saber de energia, Moçambique está-se a pagar muito caro. Por isso que há vários problemas que estamos a ter nas nossas casas, por causa deste preço de energia, que de fato nós declaramos que a hora baixa é nossa, até sentimos-nos lisonjeados quando conseguimos buscar a hora baixa para ser pertença aos moçambicanos. E neste momento não temos a capacidade de dar essa mesma energia aos moçambicanos. E se vê o dinheiro, eu quero apelar a quem é de direito, que recebeu esse dinheiro, que invista mais, porque o povo moçambicano precisa de energia para melhorar as suas vidas. Obrigado, Dungal. Engenheiro, é contigo. Foi em 2018 que interrompemos a energia, a venda de energia para a Zâmbia. 5 anos depois conseguimos esta questão. A dívida era de 75 milhões de meticais e ontem foi paga a última tranche de 25 milhões. Estamos a falar de 1,5 bilhões de meticais, não é pouco dinheiro para um país que precisa, principalmente para uma área como nossa, de energias. Mas a pergunta que colocamos é, esse valor, o que é o certo de se fazer agora? Realiza-se para este programa que nós temos, que Ngalo não acredita que venha a ser efetivo, mesmo faltando aqui 7 anos para tal. Que gestão, que situação o país é colocado aqui? Nós vamos voltar a vender energia, melhor, é mais uma porta de mercado que abre-se para a venda de energia, mas olhando para esta irmandade e esta liquidação de dívida e o valor que cai para nós, que gestão, que situação podemos, ou melhor, devemos tomar aqui? Muito obrigado por me colocar esta questão. É uma questão que tem a ver um pouco com aquilo que eu faço, portanto, que é a minha atividade. Primeiro, e disse bem que o que aconteceu foi que em 2018 nós tivemos que interromper devido a uma dívida muito grossa, que é de 75 milhões de dólares, portanto isto faz 69 milhões de euros, e a Zâmbia ia pagando por trans. É isto que agora, com a visita do Sua Excelência o Presidente da Zâmbia, e ele veio, portanto, a liquidar a última tranche, que corresponde a 22 milhões de dólares, isto faz mais ou menos 20 milhões de euros, portanto, terminando assim com aquilo que era a dívida pesada que a Zâmbia tinha. E, naturalmente, agora, logo a seguir ao pagamento, estão em negociações entre os dois Estados, a retoma, portanto, de fornecimento de energia. Penso que vai acontecer a qualquer momento, uma vez que foram já cumpridas aquilo que foram sanadas as dívidas, pois, exato. Agora, este dinheiro, naturalmente a EDM, quando tem estes cabimentos orçamentais, estes perfeitos, ou seja, a arrecadação desses fundos, né,
essas mais-valias, digamos assim, a EDM tem canalizado esses fundos para potenciar, portanto, para melhorar aquilo que é a qualidade, para expandir a sua rede. Portanto, esses fundos são direcionados justamente para a expansão da rede. Só para dar assim exemplo, para quem anda por Maputo, nos arredores de Maputo, tem estado a ver a construção daquelas torres assim, de alumínio, torres metálicas. Ao longo da circular também. Sim, ao longo do circular também, porque para quem vai a Moamba, isto trata-se de reforço da capacidade de transferência de potência para alimentar a cidade de Maputo, não só Maputo, Grande Maputo e arredores. Então, usa-se este fundo para a criação disto. Se for a Musal, está em fase de acabamento lá uma subestação da Musal. Os clientes nossos que estão ali na zona de Jonás, na zona de Juba, Matola Rio, sofrem de problemas de oscilação de correntes, né? Xananaquila, essa coisa toda. Então, porque havia necessidade de se construir ali uma subestação que é para resolver o problema da qualidade. E a subestação está em fase de acabamento. Veja só que a subestação mais próxima que nós tínhamos é da Matola Rio. E da Matola Rio, para alimentar até aqui na zona do Mosal, naturalmente pode-se depender que alguém vai sofrer com qualidade de energia. Mas penso que com a construção da subestação... Matola, sim, nós vamos ter agora uma subestação que já está em fase de coisa na Mosal. E essa subestação, sem dúvida nenhuma, vai melhorar a qualidade de energia naquelas zonas assim. Olha, essa questão de qualidade de energia é uma questão que sempre de quando em vez Mas essa questão de qualidade de energia tem a ver com o quê? Tem a ver com tem a ver os com o fundos? crescimento. Primeiro com o crescimento, aumento de clientes, de consumo, aumento de consumo por conta, portanto, aumento de carteiras de clientes, portanto, e quando aumenta, naturalmente, que dita-se a necessidade de se potenciar a energia, que é para melhorar a qualidade. Portanto, isto é uma atividade que, ao longo, eu dos meus 30 anos que estive na EDM, vinha fazendo. Por isso, não vamos encarar isto. Aliás, a própria demanda está a crescer, significa que o país está a crescer, significa que a EDM está a aumentar o número de clientes e por aí em diante. De maneira que é uma questão com que nós convivemos com isto e a EDM tem estado sempre atrás a trazer melhorias de qualidade. E sempre é a atividade dia a dia da EDM. Eu penso ter respondido, não sei, a questão que me coloca, né? Mas está de parabéns à Zâmbia por honrar com os seus compromissos. E repara que Moçambique tem contratos internacionais, não só com a Zâmbia, tem contratos com Zimbábue, até com Botsuana, com Malawi, e agora está em fase, portanto, para interligação com Malawi. Malawi também vai receber energia, portanto, a partir de Moçambique. Agora, o que eu gostaria e recomendaria isto aqui neste programa, que é a governação, é que todo este valor que temos estado a receber, seria bom que Moçambique potenciasse esses valores todos para aumento da sua capacidade de geração. E vou explicar porquê. É uma oportunidade ímpar que surge agora para Moçambique, numa situação em que a África do Sul, que é um cliente muito grande, que tem déficit de energia, tem havido cortes de energia, a África do Sul está ávida à procura de energia na região, para comprar energia, que é para colmatar o grande déficit que tem. E há problemas até já de convulsões sociais, a insatisfação por parte dos clientes sul-africanos, porque há cortes sistemáticos e há cortes e há distribuição seletiva de energia, dia sim, dia não, de maneiras que Moçambique devia aproveitar. Penso que eis agora uma oportunidade de Moçambique aumentar a sua capacidade de geração de energia e virado justamente para o mercado sul-africano. Isto vai ser mais valia para Moçambique, vamos encaixar mais divisas para nós, numa situação em que a África do Sul de facto está. Obrigado. Engenheiro, doutor Mchanga, aqui a pergunta que fazemos é mesmo a questão da gestão. Já estava a explicar o engenheiro aquilo que tem sido o processo dos valores quando chegam, mas aqui é a questão de gestão. Não é o valor pouco, é 1,5 bilhões de meticais, é um valor que serve para investimentos, tendo em conta que também o governo desembolsa, como tem parceiros, desembolsam valores nesse sentido para o avanço dos projetos ligados à energia como tal. Como é que ficamos nós e qual seria a melhor forma de fazer jus a este valor que chega hoje? Eu lamento que a EDM, no lugar de se potenciar a si própria, está a potenciar empresas de oportunistas. Eu chego a pensar que se calhar a EDM podia fazer um contrato, programa com os municípios e dispensar uma parte dos trabalhos da reparação da rede doméstica, pequenas ligações, para os municípios fazer, as empresas municipais, em vez de andar a alimentar pessoas quaisquer. E neste jogo, a LZ de Moçambique faria o seguinte: contaria, por exemplo, a energia que se consome na Matola.
teria um transformador contador na Matola, quanto é que fornece, machava, assim sucessivamente. Eu dizia ao município, aqui eu dou-te tanto, dou-te tanto. Então o senhor fica a vender. Até pode aumentar um pouco mais. Mas eu, no fim do mês, quero tanto. Eu vi uma história muito interessante. Eu precisei de ter um candeeiro dentro da minha casa. Fui à EDM. A EDM queria me vender o posto por um dinheiro que nunca ouvi na minha vida. Mais do que 10 mil meticais. Todo o trabalho, fazerem a baixada, só para me colocar um candeeiro. Fui a um estaleiro de um bueiro, fui comprar a estaca. Um posto igual àquele da EDM. A única diferença é que aquele não tem chapa da EDM, aquela minha. Mas tem o mesmo tamanho, tem o mesmo tratamento. E vim montar a energia. Isso não me custou nem sequer 2 mil meticais. Então, por causa dos custos extras, porque a EDM tem que arranjar dinheiro para alimentar estas empresas, tipo a Maguese, tipo sei lá o que, está-se a gastar muitíssimo dinheiro. O mesmo jogo que a EDM tem é o mesmo jogo que tem os ministérios. Eu cheguei atrasado aqui porque estava no hospital de Mavalane, onde ia confirmar o processo de um cidadão que tem de responder a uma nota de culpa porque houve roubo na estação dos caminhos de ferro. O que é que se roubou? Roubaram-se peças. Aquelas peças de balastro, aqueles que encaixam a linha férrea, sei lá o que. O chefe do quarteirão descobriu. Denunciou ao chefe que estava a entrar. Se o chefe estava a entrar, significa que as pessoas podem conhecer os ladrões, as pessoas trabalharam à noite. Só que o processo agora está contra aquele que denunciou. Aquele que falou com o chefe do quarteirão e comunicou à empresa que houve roubo disto. Porque se ele tivesse calado, não tivesse dito que o chefe do quarteirão chama a comunicar isso, os caminhos de ferro nem teriam percebido que houve roubo ali. Então, esta pessoa que foi comunicar à empresa, que o chefe do quarteirão chama a dizer que há 2 miúdos, fulano e fulano, tem sacos de ferro que tiraram ali no sítio. Agora tem um processo disciplinar, tem que responder. Então ele veio à Assembleia para vir reclamar isso. Então, como deputado, minha obrigação é ajudar o povo. Fui à esquadra, fui constatar isso. Tristemente, o roubo aconteceu na noite do dia 4 para 5. O cidadão entrou às 6. Chegou às 6h30, porque ele é chefe do turno. E a mudança faz-se às 7. Os elementos dele não tinham chegado. Quando ele está a chegar, 10 minutos depois, o chefe do quarteirão chega e diz que não. Há miúdos que roubaram o ferro saiu dali. E é esse que o instrutor do processo da empresa de segurança foi em cima dele. Para dizer que esta é uma maneira de desencorajar quem denuncia para encorajar aqueles que roubam. A minha questão é, por que empresas privadas, numa empresa do Estado, tipo Caminhos de Ferro, Caminhos de Ferro não está preparado para organizar a sua própria força? O Estado moçambicano não está preparado para organizar uma força para a defesa de infraestruturas econômicas? O que é que estamos a fazer? De que empresa? É de um antigo combatente natural de Nhambane, sei lá o que. Quem costuma vir lá na empresa? É o general fulano, mas o general fala, estamos a fazer o quê? Estamos a destruir a economia do país porque queremos alimentar clientelas de antigos combatentes. O jogo a continuar a ser este. Nós não havemos de chegar onde nós pretendemos. Hoje, nas instituições, nós não temos funcionários de limpeza. Tem de se contratar funcionários de uma empresa extra. E esses funcionários estão lá a trabalhar, acabam 4, 5 meses e não recebem. A mesma coisa acontece com essas empresas privadas. Nós estamos a tirar dinheiro do Estado, estamos a pagar, mas o patrão está a usar o dinheiro para pagar outras despesas. Que é esta parte que eu acho que o governo tentou resolver quando diz que a taxa de concessão não passa de outro sítio, vai direto à Administração Nacional das Estradas. Nós temos que melhorar a nossa situação. Depois de tanta conversa que eu tive aqui com o doutor, quando fui à estima no ano passado, tentei prestar atenção à rede. Efetivamente percebi que ele tinha razão. A energia que sai da hidroelétrica de Kaura passa para a África do Sul, não passa de Matambo.
sai direto da barragem para a África do Sul. O tipo de postes que transportam é diferente dos postes que transportam a energia nacional. O tipo de cabo também é diferente. Então, em conversa com alguns técnicos lá me explicaram que só o que está reservado aqui em Matambo é suficiente para iluminar Moçambique, iluminar Malawi, iluminar Zâmbia, iluminar Zimbábue. Porque se já não tiram diretamente, devem vir buscar em Matambo. Agora, o meu problema qual é que é? É como eu vivi na África do Sul em 1987 até 89. Havia tanta energia na África do Sul. Tanta energia mesmo. Porque se o sistema fosse aquele tipo de máquinas que usávamos nas minas, teria morrido muita gente. Aquelas minas muito profundas, onde as pessoas se respiram com ar comprimido, de compressores. Não estou a imaginar haver esse tipo de crise. Em 5 minutos sem energia lá embaixo, você está noutra situação. Então, eu não sei se há um bom estudo para que nós tenhamos energia para todos, efetivamente para continuarmos a ter energia para todos. Porque a África do Sul fez um programa igual. Andou-se a distribuir energia de qualquer maneira, até a pessoas que não têm capacidade de pagar, e há muita perda de energia nos condutores. Para além daquilo que nós roubamos, os condutores, quando transportam energia, gastam, consomem. Então, acho que a África do Sul chegou a esse nível. E porque aqueles sistemas de queimar carvão já são proibidos por causa de poluição, não poluição, já não há peças para pôr aquelas turbinas de carvão a funcionar, a África do Sul entrou em crise. Eu espero sinceramente que Moçambique não tenha energia, possa ter energia até 2030 para todos, e até 2050 já não ter energia para nem sequer um. Então, estas coisas devem ser muito bem equilibradas e bem estudadas. Mas tudo depende de uma planificação. Porque eu penso que aconteceu com a África do Sul, eu acho que os sul-africanos distraíram-se um pouco. Mas essa planificação nós temos como país? Não, nós temos de estar a trabalhar numa base de planificação, sim. Mas é preciso não distrairmos, porque o que está a dizer Tom Buxanga é uma questão que, sim, não estarmos atentos, pode acontecer isto lá para 2050, exato. É assim, a energia é um recurso que acaba. Não é uma coisa que é preciso incrementar, porque o país está a crescer, aparecem empreendimentos e tal, que querem energia e tudo, exato. Mas é preciso, de forma planificada, sempre estarmos atentos. Eu penso que a África do Sul distraiu-se um pouco em algum momento, num dos governos, não sei se foi do Beck, penso que até o presidente Beck deve ter reconhecido isso. E então, a África do Sul, não vamos comparar, aquilo é um país industrializado, e há muitas fábricas, muita coisa. Então, quando se distrai, o crescimento continua e temos uma certa dose de energia e depois não há planificação para incrementar e dar naquilo que está a acontecer agora na África do Sul. Né? Pois. Muito obrigado. Mas eu queria, se me permitisse, falar um pouco daquilo que o Ngalo esteve a falar, recear que o projeto Energia para Todos, eu penso que o Ngalo em algum momento mistura as coisas. Energia para Todos é um projeto financiado do governo, financiado pelo Banco Mundial, tem fundos assegurados, que no fundo para Energia para Todos não será certamente deste dinheiro, e que fundos assegurados, e até 2030, sim, isto vai acontecer. Temos estado a acompanhar o ritmo. Eu, aliás, estou inserido neste processo de Energia para Todos. Fala-se de cerca de 43% dos moçambicanos já com energia. Exatamente. Então, de maneiras que o objetivo, e repare que a questão do projeto Energia para Todos surge como um imperativo nos compromissos mundiais de desenvolvimento sustentável. Né? Isto não surge assim por acaso. Há países, portanto, que estão a seguir os compromissos mundiais no âmbito de desenvolvimento sustentável, e Moçambique abraçou esta causa, de maneiras que, só para dizer, eu disse num dos programas anteriores, o direito à energia vai ser um direito humano, como é direito humano também ter água e ter coisa. Então a energia passou, e as Nações Unidas definiram que o direito de ter energia é um direito humano. Então Moçambique está a perseguir este compromisso no sentido de potenciar a toda a gente a energia. Naturalmente que estamos a ligar, numa primeira fase poderemos ter algum problema de qualidade, mas a qualidade é uma coisa que depois se faz. O importante agora é ligar a energia e fazer com que os nossos concidadãos não dependam apenas da luz do sol para ver luz. Portanto, à noite, só espera amanhecer e tal. Então, isto é um compromisso que nós devemos saudar o governo. Permita-me que eu faça o contraditório. Não abraçaram isto. Permita-me que eu faça o contraditório ao engenheiro. Independentemente de quem financia
os projetos do país. Nós tivemos o projeto Moçambique Account Challenge, financiado pelo Banco Mundial. Temos estradas, seu engenheiro? Porque o problema está aí. Temos estrada, seu engenheiro disser, temos estrada. Este é que é o jogo. Nós temos aqui, o Banco Mundial vai financiar energia para todos até 2030. Se eu dissesse-me que o Banco Mundial há de vir colocar energia em Moçambique para todos, eu concordaria. Mas já de financiar. O moçambicano é que há de receber o valor. Esse valor é que há de ser desviado para não... Na verdade, o valor já está sendo gerido porque o projeto está em andamento. Exatamente. Deixe-me só complementar. Este é que é o problema. Deixe-me só complementar. o Quem meu- paga os eu estou empreiteiros cético. é o Banco Mundial, Sim, não mas é a EDM. Mas eu estou Tá bem? certo, Eu estou queria só certo. tranquilizar Sim, isto. sim, mas eu estou certo. O Banco Mundial é que paga Mas quem são diretamente. os empreiteiros? Quem são os Eu posso só empreiteiros? citar Então, dois, é se por quiser, aí, também. porque é normal acordar amanhã, são dinheiro criar uma empresa de engenheiro, empreiteiro. esse dinheiro chega para o governo é que faz a Sim. gerência do poder Não, nós temos que O Banco ter. Mundial é que paga diretamente aos empreiteiros. Os empreiteiros foram criteriosamente selecionados e aprovados pelo Banco Mundial. E, sendo que a EDM, como dono da obra, também fiscaliza. E temos um fiscal, portanto, uma consultoria do Banco Mundial que é residente. Então, eles fazem todo o trabalho de supervisão e controle das diversas fases, as fases que estão a ocorrer. Nós estamos a dizer E que depois o banco é notificado para poder pagar. Não, Paga diretamente. Tudo bem, engenheiro, só para perceber, Não. é que nós queremos fazer o povo entender em casa. Pois. Então, se o projeto falhar, esse projeto de energia para todos, quem falhou foi o Banco Mundial, não o governo. Não vai falhar, não está a falhar. Tá bom. Eu disse que eu estou. Esta convicção do Mas, engenheiro de que não vai falhar. Não, Não queremos eu- negar isso. A STES Top não ganhou? Ganhou o concurso, sim. Ganhou. Acha que a STES Top, por causa do seu passado, era empresa elegível? Não conhece o problema que a STES Top andou a criar aqui no Maputo e Gaza? Olha, eu quero dizer o seguinte: as empresas ganhadoras que estão a trabalhar para esse projeto foram criteriosamente selecionados e com o rigor do Banco Mundial. licença, Para quem ok. conhece o rigor, Desculpa. a rigorosidade do Banco Mundial. Então, mas não está só a Testop. Está, por exemplo, está a GVR, que é, portanto, a Rossante, que é uma empresa sul-africana. Tá bom, é assim, Está- engenheiro, sim, sim, vamos sim. falar, não é assim onde nós... Exato. Eu pensei que havia de dizer que não está, porque eu passei de teto, apanhei um sítio onde esta empresa está. Mas é uma das empresas, já esteve na lista suja aqui. A mesma coisa está a acontecer com a Tâmega. A Tâmega, depois de passar para a lista negra, depois apareceu em algum sítio a fazer obras. Então, deixa-me só Com atualizar. licença, Deixa-me aquela atualizar. empresa que fez o estádio de Zimpeto e o muro caiu, mateu o engenheiro. Está agora. Está de novo a ganhar obras. concursos. Sim. A empresa que fez a ponte do Rio Zambeza, a ponte criou problemas para morrer o administrador. Estava na lista negra, agora está a ganhar obras. Eu estou a vir agora de Mavalane. Pode ir ali ao hospital de Mavalane, entras um pouco até o posto policial. A nova enfermaria que estão a construir do lado da frente já está com racha. E vai ver o edifício que o colono deixou. Não tem nem sequer uma. Quer dizer, depois, quando fala do Banco Mundial, quem financiou as dívidas ocultas aqui? Não são búlgaros, não são não são pessoas muito qualificadas. Nós agora fomos buscar o governador do Banco de Moçambique por trabalho para o Fundo Monetário Internacional respeitado pelo Banco Mundial. Desde que entrou, os relatores do banco não fecham, tem interrogações que ele não consegue explicar. Foi chamado à Assembleia, não despediu, fugiu, foi embora. Paramos uma semana, não aprovamos o Fundo Soberano. Hoje fui saber que ele está em Nova York, só volta depois da próxima semana. Se o braço de ferro continuar, nós, próxima semana, não havemos de aprovar o Fundo Soberano. Se aprovarmos o Fundo Soberano, ele tem que receber uma censura, tem que ser expulso como governador do banco, porque não serve aos moçambicanos. Quem representa o povo moçambicano são os deputados, e ele não pode faltar respeito. Muito obrigado. Então, desculpa, é só para dizer o seguinte: não basta as pessoas serem contratadas pelo Banco Mundial, o fiscal ser sei lá, porque esses também são tão corruptos como tantos outros. Agora estamos a ouvir coisas sujas dos ministros das obras públicas. Os chineses agora estão preparados para dizer quanto dinheiro que pagaram por cada portagem, por cada furo de água que andaram a abrir aqui nas escolas. Vamos trazer isso à ribalta. Depois a pessoa vai dizer o seguinte: estão a caçar o quê? As bruxas. E eu digo, deixa de ser bruxo para não ser quê?
para não ser caçado. Muito obrigado. Vamos Não, mas entrar, mas- engenheiro, só para estamos terminar, só para terminar, a olhar uma para questão de esta coisas, questão. atualizar Vamos, em só 30 uma segundos, questão por que é favor. o seguinte. Dr. Machanga, eu não sei qual foi o passado na Testop e tudo, só queria dizer o seguinte, que a Testop e a Eletrotec são duas empresas, dentre outras, que esteve agora a trabalhar na primeira fase da energia para todos, que conseguiu concluir com sucesso, sem penalização, e receberam certificado, portanto, de bom desempenho. Banco Mundial é uma instituição muito credível, internacional. Então, repare, e tem normas extremamente rigorosas. Não há uma empresa que não esteja em condições, portanto, em termos de pujança para execução de determinado projeto do Banco Mundial, que fica aprovado pelo Banco Mundial. Não, são engenheiro. A menos que Com todo desconfiam respeito, que haja corrupção no Banco Sr. Mundial. Engenheiro, Não. com todo Estou a falar respeito, com um nós instituição entendemos que o Banco Estou a Mundial falar com é uma um instituição causa. credível, Estou a é uma falar. instituição credível. Mas Ilustres, o problema aqui não é o Banco Mundial. O Banco Mundial não veio construir estradas. Vamos entrar para o O Banco outro Mundial não assunto. veio construir Vamos entrar para outro postos. assunto. O Banco Mundial financia. O grande Vamos entrar problema para outro é assunto. de Queremos quem nessa recebe o altura olhar valor para aqui. Mas quem a Quando nós questão falamos- quando nós da falamos de proliferação diretamente, dos eu dei partidos, exemplo há aqui. Diretamente. Moçambique, vários Challenge partidos já Account. aparecerem. A pergunta que eu lhe faço, Este, será que temos nesta estrada em era Moçambique? de eleições, Temos- estamos já há 6 meses. A de Maputo está a cair. Ilustres, Esse de Mavalane ainda ilustres. não acabou, já está a Faz cair. sentido. Doutor Não, Muxanga, vamos- quero-vos chamar para refletirmos em pouco tempo sobre esta proliferação dos partidos no momento das eleições. Estamos já há poucos meses para as eleições autárquicas. Entretanto, o processo também de processamento eleitoral avança, arranca no dia 20 deste mês de abril, mas há aqui muita movimentação, há muitos pronunciamentos que vão aparecendo. Vimos um dos partidos criado já há pouco tempo, no ano passado, no final, a Arena Democrática, trazer aqui até uma ideia de que pudesse se... Não existe um partido chamado Renamo Democrático. Mas é assim como o partido se apresenta e Não, apresenta aqui desculpa lá, uma ideia. O que eu ouvi é que é Revolução Democrática, não é Renamo Democrático. Esta é uma mudança de há dias. Na verdade, nós passamos a perceber que é uma revolução Mas- democrática mas na última conferência de imprensa que eles deram. Eu disse há a ele dias. que ele não tinha condições de registrar o partido em nome da Renamo. Ele quis desafiar, eu disse, academicamente, em matéria de idade e experiência, ele é tão pequeno que não chega à sola do meu sapato. Ele está a fazer o que está a fazer, porque os financiadores dele são os mesmos financiadores do Nhongo, e a prioridade daquele suposto partido é perseguir a Renamo e o líder da Renamo, falar mal da Renamo e do líder da Renamo. Doutor, Desculpa. a ideia é mesmo sem falar, Com só licença, simplesmente se Deixa- focar deixa- nesta deixa- empresa. Deixa-me te dizer. Mas a ideia é englobar todos os partidos, esses vão aparecer. Nomeadamente, quando um partido é criado, primeiro é o registro do partido, para ter o registro oficial. O partido é registrado, naquela altura eram 10 pessoas. E agora pode ter subido, é tipo associação. O registro não significa que quem chefiou o registro é presidente. Depois do registro oficial, o partido ter sido aceito, o partido precisa de convocar a conferência constitutiva dos órgãos sociais. É onde se elege o presidente, elege-se o secretário-geral, o vice-presidente, elege-se o Conselho Nacional ou o Comitê Central, elege-se o Comitê de Verificação ou o Conselho Jurisdicional. Naquele tal partido de que você está a falar, não vimos isso. Só vemos alguém acordar de manhã a dizer que registrou, já tem papel, ele é presidente do partido. Os passos que se exigem a um partido normal, passos que a Renamo percorreu, o MDM percorreu, aquele foi facilitado. Por quê? Por isso ele como partido não existe. Porque ele ainda não fez conferência constitutiva. E depois tem que se perceber se esse partido tem representação do Rovuma, ou Maputo, ou não. Vamos ou olhar para esses partidos no partido geral. Não, não. A ideia aqui não é trazer simplesmente o Não é, Partido não é o Democrático. senhor que tem que ditar o que eu tenho que pensar. Mas O senhor levantou- a reflexão que nós queremos fazer é a proliferação dos partidos. Vamos olhar para estes todos os partidos, não simplesmente este movimento. Antes da proliferação dos partidos, o senhor mexeu na Renamo Democrática. Isso significa que o senhor é propagandista. É chefe do departamento de informação deles. Doutor Muxanga já esclareceu a questão da Então, nomenclatura. então deixa-me Então nós terminar. queremos olhar para esta questão. Deixa-me terminar. Deixa para você não ser confundido pelo povo. Porque as pessoas são confundidas assim mesmo.
O Mzorewa foi confundido assim, a Então, evangelizar e percebeu-se vamos que chamar- ele era pró-Ian Smith. Vamos fazer Então, este resumo só para os as partidos, pessoas de casa perceber. a legislação moçambicana peca por uma coisa. A legislação não deve e não pode permitir que partidos que ficam 3, 4, 5 eleições consecutivas não concorram e continuem partidos. Esses partidos devem ser extintos. E, lamentavelmente, a nossa lei dos partidos não tem isso. Eu conheço o Palmo como partido existente, cujo seu presidente e todas as pessoas que construíram a estrutura social já desapareceram, já morreram. Quem é o herdeiro? Nunca fizeram um congresso, nunca fizeram um Conselho Nacional, nunca se atualizou a documentação deles. Porque nós conseguimos verificar isso, onde efetivamente há efetiva fiscalização. E neste país, o que a Ministra da Justiça sabe fazer é distribuir certificados de registro de partidos e não há ninguém que vela por isso. Então, para nós podermos ter uma democracia saudável, e não esta democracia de encomendas, tipo esses dos invitanos, dos nhongos e confusão, precisamos distinguir os partidos. O Lutero Simango, por exemplo, é membro fundador do PCN. Agora é presidente do MDM. Ele é membro de quantos partidos? Em condições normais. Renunciou? Se calhar pode não ter renunciado. O que é que está-se a fazer? Ele tem de sair de uma das duas coisas. Ou extingue o partido antigo, fica com o novo quê? Com o novo partido. Não está a acontecer isso por causa desta situação. A União Democrática ainda existe. Mas seus fundadores desapareceram há muito tempo. Quer dizer, contar é querer. Por isso, a nossa democracia tem deficiência. O que é mais importante agora? O que é mais importante é os partidos se organizarem para concorrer a eleições e ganhar assentos. A semelhança de clube de futebol. Devem ganhar campeonatos. Saíram do campeonato distrital para provincial e do provincial para o Moçambola. E depois, no Moçambola, ganharem os continentais. Muito obrigado. Ngal, partilha também uma ideia que a questão aqui pode ser mesmo a questão da legislação. Eu quero acreditar, a lei 10/93, que é a lei de criação dos partidos políticos, eu penso que precisa, ainda bem que estamos com um deputado aqui, talvez precisa de ter uma reforma, obviamente, nesse aspecto, até porque nessas eleições autárquicas podemos verificar uma minoria de partidos políticos, porque o Estado moçambicano não vai desembolsar nenhum valor para esses partidos. Mas nas eleições gerais, nós vamos ficar uma linha de partidos, mais de 30 e tal partidos, que às vezes alguns partidos nem têm legitimidade. Dizia uma situação, por exemplo, de um partido que não tem legitimidade a nível nacional. Esse partido, que partido é esse? Então, nós temos esta convicção de que há certas coisas que foram aparecendo, é preciso serem reformadas. A lei 10/93 é uma lei que, depois de termos a assinatura do Acordo Geral de Paz, tinha que se criar partidos políticos, obviamente, e apareceu, e nós estamos a evoluir. Precisamos de melhorar e reformar certas leis. Agora, essa questão, por exemplo, de aparecer agora no período eleitoral, em que há o renascer ou o aparecimento de novos partidos, eu penso que cabe ao Ministério da Justiça, de fato, tentar olhar certos procedimentos desses partidos que aparecem. Como é que esses partidos são organizados? Tem, se calhar, uma sede? Como é que eles... E essa questão, por exemplo, de um partido que surge em 94, um PRD, um PD... Esses partidos, que depois os donos, alguns perderam a vida. Eu lembro do partido do Pedro Serrano, que não me lembro bem qual era o nome do partido, mas o presidente, que era ele mesmo, perdeu a vida. E depois, se fores a ver, naquele período eleitoral, há de acordar esse partido, há quem está a carregar a dizer que é partido. Então, eu penso que esta proliferação de partidos, se calhar o partido que gera o Estado, o partido maioritário na Assembleia da República, tem interesse, porque me parece que o não extinguir esses partidos, acho que há um benefício que puxa neste período eleitoral. O FDM já levantou esse debate? Bom, penso eu que ainda não, mas
mas é um debate que de fato devia se pensar e levantar-se. Desculpa, normalmente Nós temos- esse debate não é feito pelos partidos, é feito por quem governa. Por quem governa, exatamente. Então, o governo que vela pela legalidade das leis, das regras que emanam aqui na sociedade moçambicana, ele que devia olhar e extinguir certas coisas quando acha que essas coisas já não trazem mais valia. Mas se as coisas lhe beneficiam, obviamente que vai mantê-las, porque eu acho que o aparecimento desses partidos todos depois vai criar aquele problema de dispersar o voto. E depois há um processo enorme que o STAI e a CNE têm que trabalhar muito para controlar aqueles partidos todos e contar tantos votos que não funcionam muitas das vezes. Eu penso que é o momento oportuno do Estado moçambicano começar a pensar, de fato, se precisamos de uma democracia deste nível. Hein? Olhamos para alguns países, os Estados Unidos, por exemplo, que se fala lá onde é o berço da democracia. Quantos partidos lá existem? Obviamente. Não, nós temos aqui o problema de quando chega no período eleitoral, temos 50 e tal, 63 partidos. Vale, Então, muito obrigado. este é que é o Vamos- problema vamos- que o governo, penso eu, que mantém esses partidos políticos para poder se beneficiar de alguma coisa que eu não posso dizer aqui. Obrigado. Engenheiro, seria verdade? Muito obrigado. Ou há realmente aqui algum aproveitamento destes partidos que vão aparecer? Olha, o que eu penso é o seguinte. Primeiro, eu queria concordar com o meu colega. Posso estar errado, não sou legislador, mas eu penso que o deputado Muxanga pode nos assessorar nisto. Eu acho que a lei própria que regula, portanto, a formação dos partidos, e já foi há quase 3 décadas que passam e não foi mexida. Eu penso que devemos começar por aí, por revisão dessa lei. Porque há coisas que têm que ser adequadas com o momento em que vivemos. E, de facto, nota-se que sempre que se avizinha um pleito eleitoral, e principalmente agora com mais enfoque vai ser no próximo ano, que são legislativas, então há uma proliferação de partidos que aparecem, alguns moribundos ressuscitam e outros novos aparecem. Eu penso que, se calhar, a revisão, portanto, dessa lei iria ajudar bastante ia resolver essa situação. O que eu encaro, eu penso que a maior parte desses partidos, sem citar os nomes de partidos, eu penso que são partidos oportunistas. Eles aparecem porque, por exemplo, no caso do próximo ano, existe o tal traço de fundo, porque o governo, portanto, deve canalizar fundos para esses partidos, para a própria existência desses partidos, e acredito muito que esses partidos veem isto como oportunidade de poderem ser elegíveis, portanto, para receberem esses valores. Eu penso que está mais ou menos por trás disto. E não queria prolongar muito em relação a isto. Isso é a minha opinião. Muito obrigado, engenheiro. Muito obrigado, doutor Muxanga. Muito obrigado também, Galo, por terem estado conosco. Com certeza os moçambicanos também fazem um debate do outro lado de casa, que é procurar, de certa forma, olhar para aquilo que são as linhas de governo, tanto no país como também na região. Debatemos hoje a presença da Zâmbia no país e também este pagamento da última tranche de dívida contraída há anos e que passa, de certa forma, a ser um valor benéfico, um valor que precisa ser usado como deve ser. Também vimos a questão dos partidos já que vão aparecendo, em detrimento das eleições que vão também bater de portas, mas também olhamos para aqui estas grandes situações de reflexão do Estado Nacional. Ficamos por aqui, com a promessa de voltarmos na quinta-feira para outro espaço de debate. Tchau, tchau.